Oi, família, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Primeiramente, como aqui no meu canal temos quase 25 mil pessoas que nos acompanham, eu acredito que a maioria, né, são brasileiros e moram aí no Brasil. Eu imagino que no meio dessas pessoas tenham muitas pessoas que, infelizmente, pelo momento que a gente tem vivido aqui no mundo, né, não só no Brasil, mas como o mundo inteiro tá sofrendo deste mal que tá correndo aí por esses tempos. Eu acredito que muitos de vocês, talvez você que esteja me assistindo, perdeu uma pessoa querida, perdeu um ente querido, perdeu uma mãe, um pai, um filho, sabe? Um tio, uma tia, um avô, uma avó. Eu queria dizer para você que eu desejo meus sinceros sentimentos e que Deus, Ele possa confortar o seu coração e o coração da sua família e falar que falar para vocês que Deus, Ele tá cuidando de tudo e que Ele vai abençoar para que essa dor venha a se tornar uma saudade, sabe? Que com o tempo ela venha a se tornar uma saudade, que ela não venha mais acompanhada de dor, que venha acompanhada de uma lembrança boa que você viveu com aquela pessoa que você tanto amava. Então eu deixo aqui, né, um abraço, um beijo e meus sinceros sentimentos a vocês, tá bom? E eu sinto muito tudo isso que tem acontecido, gente. É um momento muito triste que a gente tem vivido em nosso mundo. Mas a gente tem que confiar em acreditar que Deus, Ele tá no controle de tudo, né? Queria pedir para vocês deixarem o like já no começo do vídeo. E quem é novo por aqui, se inscrever, tá? Para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou me esforçar agora para não demorar muito para postar vídeo para vocês. Mas enfim, é isso. Vamos para o vídeo. Bom, família, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente que eu vim aqui fazer pra vocês. Na verdade, todos vocês sabem, né, que eu sou cristã e Deus, Ele tocou no meu coração de vir compartilhar uma palavra aqui com vocês, uns pensamentos que eu tive esses dias, os pensamentos que têm acontecido com a minha vida. Então tudo que eu falar pra vocês eu tô recebendo também, né? Veio pra mim primeiro, antes de eu falar pra vocês. Mas eu imagino que muitas pessoas devem passar por esses momentos também na vida. Então eu vim compartilhar uma palavra de Deus, uma palavra, né, que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de ler um versículo que fica em Salmos 37, que vai do 3 ao 9, tá? Então eu vou ler agora pra vocês e tá falando assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, eu encontrei esse versículo aqui para compartilhar com vocês e falar um pouquinho, né, o que eu tenho sentido esses dias. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, família, é que muitas vezes a gente tem vontade de fazer com as nossas próprias mãos o que a gente tem vontade, sabe? A gente acha, muitas das vezes, que a gente sabe a hora certa que deve acontecer as coisas. Mas não, família, tudo tem o tempo certo de acontecer. Então, não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente ficar irado, não adianta a gente achar que a gente sabe de tudo. Porque não somos nós que sabemos de tudo, é Deus. Deus, Ele sabe de tudo, o tempo certinho que deve acontecer as coisas. Então, muitas vezes, quando a gente deseja alguma coisa, tanto sentimental como material, a gente, quando não acontece o que a gente quer, a gente tende a ficar, né, às vezes irritada, às vezes triste. Mas a gente tem que saber
que devemos esperar sempre um momento de Deus, sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar aquela frase assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Então, quando a gente tenta fazer as coisas com as nossas próprias mãos, muitas vezes não dá certo, sabe por quê? Porque não era o momento certo de acontecer, não era a hora certa de acontecer. Então, se a gente entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe para que aquilo aconteça no momento que deve acontecer, vocês podem ter a plena certeza que vai dar tudo certo e vai acontecer do jeito que tem que acontecer e da melhor forma, gente. Da melhor forma. A gente fica muito ansioso, né? A gente quer muito que aconteça aquilo. E muitas vezes a gente tem a certeza, a gente fala assim, não é daquele jeito, vai dar certo. É tudo pra mim, sabe? Tudo tá falando, tudo tá indicando que vai dar certo. Aí chega no momento e não acontece. Muitas vezes acontece isso e a gente tende a ficar o quê? Tende a ficar frustrado. Mas nessas horas a gente tem que botar nossa cabecinha no lugar e saber que não era o momento certo. E o que a gente tem que fazer? Confiar no Senhor e entregar nas mãos dele. Porque naquele momento que deu errado, você não vai entender nada. Mas lá na frente, gente, quando for o momento certo de dar certo, você vai entender. Você vai olhar para trás e você vai ver que tudo aquilo aconteceu, que tudo aquilo que aconteceu lá atrás precisou acontecer para que naquele momento fosse daquele jeito e perfeito daquele jeito, porque Deus, quando ele faz as coisas, quando a gente entrega, gente, as coisas na mão de Deus, é incrível, porque ele faz perfeito, porque foi na hora perfeita que Deus preparou aquilo pra gente, era na hora perfeita de Deus. Então, eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque muitos de vocês às vezes devem estar esperando alguma coisa, né? Ou tá frustrado porque algo não aconteceu, porque não chega a hora logo. E Deus, ele sabe de tudo, então entrega nas mãos dele e confia, gente, confia. Porque quando acontecer, você vai se surpreender com a perfeição de que Deus faz, Deus trabalha nas coisas. Então, gente, às vezes também acontece de não acontecer o que a gente quer, né, o que a gente deseja. E, novamente, eu volto a falar que, mesmo que não aconteça o que você tá querendo pra sua vida, quando uma hora lá na frente, você vai entender o porquê que não aconteceu aquilo, né? O porquê que a sua vontade não era a mesma vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. O que a gente acha que vai ser bom pra gente, na verdade não é. E acaba não acontecendo. Então, por isso que eu peço para vocês, sempre estejam confiando em Deus, entregando nas mãos dele, porque mesmo que não seja o que você quis para você, vai ser o melhor para você. Porque Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, família. Não fiquem tristes. Você que tá me assistindo aí, muitas vezes pode estar triste agora nesse momento mesmo, né? E isso que eu tô falando pra vocês, gente, já passou por mim antes de eu estar falando aqui pra vocês. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, precisando dessa palavra, né? Então eu falei, eu vou gravar um vídeo, eu ia falar lá no Instagram, mas eu falei assim, não, lá no meu canal tem muito mais pessoa que precisa ouvir essa palavra, receber essa palavra. Então eu deixo aqui essa palavra com muito carinho, tenho certeza que foi Deus que me tocou de falar isso pra vocês. Deus, gente, ele é maravilhoso, sabe? Muitas vezes a gente pode achar que Deus, né, tem gente que às vezes pode pensar que Deus é cruel, que Deus, ele não nos ama, que Deus não tá olhando pra gente, mas você pode ter certeza absoluta que Deus, ele tá olhando você o tempo todo. E Deus, ele mais do que ninguém, mais do que você mesmo, ele sabe o que é melhor pra você. Então, você pode achar que aquilo é bom, mas na verdade não vai ser bom. E Deus, ele sabe, então por isso muitas vezes não acontece. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus, a entregar nas mãos dele e pedir para que ele faça o melhor em tudo na nossa vida. Porque, gente, a partir do momento que tudo que você for fazer, antes de você fazer, você entregar nas mãos de Deus, você falar assim, ó Senhor,
eu vou fazer isso, 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 e eu entrego nas mãos do Senhor, e o Senhor faça o que for melhor para minha vida. Você pode ter certeza que Deus vai encaminhar tudo como deve ser encaminhado. Seja condizendo com o que a gente quer ou não, vai ser da melhor forma, você pode ter certeza. E se não for da forma que você quer, você vai entender. Um dia lá na frente você pode ter certeza que você vai entender. Tá bom? Então Deus é maravilhoso e Deus, ele nos ama de uma forma que a gente não tem nem noção, sabe? Eu já ouvi falar muito que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. E o amor de mãe a gente sabe que é um amor que a gente não sabe contar, né? A gente não vê o fim, porque é tão imenso que a gente não sabe nem falar, né? Tão grande o tamanho a gente não sabe dizer. E o amor de mãe, ele é um pouco parecido com o amor de Deus, porque Deus, ele nos ama muito mais, afinal, ele deu o único filho dele, gente, o único filho pra morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, né? Então, quem que faria isso hoje em dia? Quem que faria? Ninguém, eu acredito que ninguém. Então, esse é o amor de Deus por nós, gente. Esse é o amor de Deus por nós. Então, Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor e entrega as mãos dele. Uma coisa que eu lembrei agora que eu esqueci de falar é que tudo tem o tempo certo de acontecer. A gente tem o tempo certo de a gente nascer e a gente tem o tempo certo de a gente morrer também. Deus, ele já sabe de tudo. Então, assim como ele sabe o dia que você vai nascer e assim como ele sabe o dia que você vai também ser recolhido, né? Deus sabe o momento de cada coisa acontecer na sua vida. Então, a gente não pode ficar ansioso, ficar, né, querendo fazer as coisas com nossas mãos. Porque a vontade de Deus, ela é a melhor vontade que existe para nossa vida. E Deus, ele faz as coisas perfeitamente como deve ser feita, tá bom? Então é isso, família. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra com muito carinho, porque eu vim aqui gravar esse vídeo com muito carinho pra vocês. Essa palavra que eu recebi de Deus, um Deus tão maravilhoso, me tocou de vir falar isso pra vocês, é porque eu quero que vocês tenham esse sentimento bom dentro de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, que Deus abençoe você e nós e todo mundo que esteja à nossa volta.